Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa live de hoje ouvindo um Rush, né? Segundo que falam, Rush era conhecido como uma banda que era uma banda muito precisa, né? Hoje, deixa eu fixar aqui o nosso teminha da live de hoje, né? Enquanto isso, esperando o pessoal entrar aí na live, né? Então já, que bom que o pessoal tá entrando, tô vendo que o pessoal tá entrando aí, já fazendo seus comentários, né? Enquanto isso, o pessoal entrando, a gente vai ter hoje a live vai ser com o Carlos Bertotto, né? Que é empresário fundador da Brave Aeronaves e Compartilhadas, né? E é bem bacana que é um modelo de negócio que vem crescendo e se desenvolvendo muito aí no Brasil. Até já vamos fazer o seguinte, já vamos convidar ele para estar entrando aqui dentro da nossa live aqui, que a gente já vai... O Fritz, além de MBA em gestão empresarial na Unicinos, é também piloto comercial e instrutor de voo no Aeroclube de Caxias, né? E foi aí que a gente se conheceu, né? Deixa eu dar um pause aqui na música, que acabou até... Atrapalha um pouquinho aqui, que eu me confundo. Tá bom. Mas foi aí que a gente se conheceu, né, Bertoldo? Sei, perfeitamente. Do Aeroclube, falando de instrução, lá dentro do Sindicato das Escolas, que a gente tem hoje atualmente está passando um trabalhinho aí com relação a isso lá, com a ANAC e tudo mais, mas isso é papo para outro dia. O que eu quero falar com o pessoal aqui, orientar o pessoal a parte de comentários. Vocês que estão acompanhando aqui a live, para quem já conhece, tranquilo, mas para quem não conhece ainda, essa parte de comentários que vocês estão dando ali, acenando tudo, a gente não consegue fazer ou replicar as perguntas aqui, tá? As perguntas a gente replica normalmente, eu faço aqui para o nosso convidado, através do pontinho de interrogação que tem aqui ao lado dos comentários. Clica ali, faça a sua pergunta, que daí a gente consegue estar replicando ou transferindo aqui para o nosso convidado, né? Bertotto, assim, eu antes de entrar um pouquinho no modelo, tem um modelo de negócio que eu acho que é um modelo que tem muito a se crescer no Brasil e expandir bastante essa questão aqui de aeronave compartilhada, tudo. Eu queria perguntar um pouquinho para ti como é que funciona, como é que foi a tua entrada dentro da aviação. Maravilha, tudo bom, Rô? Então, dou um oi para todo mundo, aos internautas, né, nessa live. E agradeço a LTD pelo convite. Minha entrada na aviação foi bem interessante, tá, Rua? Tem uma história muito interessante da entrada, né? Quando eu imaginei, não, eu quero ser piloto, né? E aí, isso foi em 1982. Eu voei no 747, voo 100 da Varig, Porto Alegre, Nova York. E lá com os meus idos 7 anos, eu fui aos Estados Unidos, né? Na época era tudo mais fácil, né? E aí, eis que meu pai pede para a moça se eu poderia visitar a cabine. E naquela época podia, né? Então fui lá visitar a cabine. Eis que eu chego na cabine e o piloto está lendo Mônica Cebolinha, né? E o avião, material de estudo para o piloto. Bom material de estudo, né? Tá lá lendo o seu gibi. E eu olho, ninguém pilotando o avião, uma criança com 7 anos, né? Voltei correndo para o meu assento, gritando: mãe, não tem ninguém pilotando o avião. E aí tu imagina que a minha mãe não conseguiu mais dormir durante o resto das 10 horas de voo, né? Coitada. Acredito que não só ela, mas os outros passageiros que escutaram também, né? Sem dúvida. E aí tu imagina, né? Uma criança de 7 anos voando a primeira vez no 747, realmente foi uma coisa bem impactante. E aí, em 92, 10 anos depois, eu já preparado aí para, né, entrei então no Aeroclube de Caxias, né?
Fiz o piloto privado, né? E aí, naquela época também, a gente era, os nossos pais, digamos assim, eles diziam, não, tu pode ser piloto, mas tu tem que também fazer um curso superior, né? Então, beleza, assim foi feito. Então, fiz o curso superior. E aí, por alguns percalços da vida, aí eu acabei saindo o tempo da aviação. Acabei fazendo o curso de ciência da computação, acabei fazendo mestrado em ciência da computação, bem fora da aviação. Sim. Mas a aviação nunca sai da gente, né? Então, lá em 2001, retomei a aviação, refiz o curso de piloto comercial, tive até bolsa da ANAC também, fui um dos felizados, né, que conseguiu horas da bolsa da ANAC, eles podiam reeditar isso, inclusive. E aí, logo depois, já abri a Migra, que foi a primeira empresa de propriedade compartilhada lá em 2006, de asa fixa do Brasil. Né? Então, em 2006, eu abri uma empresa que já foi, naquela época, a primeira empresa de propriedade compartilhada de asa fixa do Brasil. E aí, depois, eu me mantive dentro do mercado, aí, na aviação executiva e empreendendo nessa área. Né? Essa foi a característica que tu tem também, né? A questão de estar sempre empreendendo também, né? Mas aí tu tá mas tu tem uma história também dentro da parte da educação, né? Tu tem uma história que tu foi coordenador de curso superior e também trabalhando na questão de aeroclube também, né? Que foi aí que a gente conheceu mais, né? Isso. Na verdade, a parte de docência, eu dou aula desde 2001, né? Então, mas na área da computação. E aí depois, aqui na Uniftec, o nosso reitor, ele é egresso do ITA, ele é engenheiro aeronáutico, e ele é piloto privado também. Então, a gente, durante um tempo conversando, a gente acabou criando o curso de Ciências Aeronáuticas aqui e acabei coordenando o curso então, né? Mas a docência já fazem mais de 15 anos aí que a gente está nessa estrada, né? Olha que assim vai chegar a tua idade, hein? Essas alturas, né? Vai fazer o quê? E eu acabei sendo presidente do Aeroclube de Caxias do Sul também, que foi aí que a gente se conheceu, né? Eu estava bastante estressado naquela época, com questões burocráticas, né? E a gente acabou se encontrando lá naquela reunião em Florianópolis. Isso. Na verdade, não só eu, mas como os diretores de escola, aeroclubes e tudo, estavam passando por um momento bem complicado perante as regras e normas que estavam surgindo infundadas e malucas, assim, né? Mas mais ou menos o que a gente está vivendo hoje agora, sem base, balança uma coisa, mas a gente tem tido, assim, postura de instituição de ensino, né, Bertotto? Claro. Calma, coerência e tocando as coisas, discutindo de uma forma técnica, e eu acho que isso foi muito bacana que a gente vem se desenvolvendo dentro do próprio Sindicato das Escolas, né? E perfeito. É um grande parceiro nesse sentido. E muita resiliência também, né, Rua? Sim. E aí tem uma outra coisa que a gente começa a falar, que daí é um pouquinho, que daí eu queria fazer bastante, que é o tema, falando um pouquinho de aviação executiva, porque daí tu abre uma empresa que ela vem na questão de aeronaves compartilhadas, que eu acho que é uma tendência, né? Se tu puder falar um pouquinho a respeito disso, até o porquê que eu estou falando na tendência, porque ela abre as portas para muita gente que gostaria de entrar na aviação e não tinha oportunidade, ela começa a ser uma oportunidade. Mas se puder explicar um pouquinho como é que funciona esse modelo de negócio? Bom, a propriedade compartilhada de aeronaves, na verdade, ela é uma tendência, e não só no mundo de aeronaves, né? Tudo hoje a gente já pensa em compartilhar, porque um exemplo que eu dou às vezes é a questão de ferramentas, né? Já existe muitas empresas aí que estão alugando ferramentas. Então, por que eu vou comprar uma furadeira se eu só faço 2 furos? Eu preciso fazer 2 furos, né? Não tem muito sentido. E com a aviação é a mesma coisa, tá? Porque, na verdade, muito poucas empresas conseguem segurar o custo de um avião particular sozinho. Não importa o tamanho do avião, todos são caros, a gente sabe. Quem é da aviação sabe que o rombo é grosso, né? Quando o avião vai para manutenção, combustível e tudo mais. A gente sabe que é uma ferramenta de trabalho espetacular, mas quando o cara coloca no papel, fica um pouco difícil assusta, né?
Assusta e não tem muito o que fazer, né? Uhum. Principalmente quando até a operação normal da pessoa até ela vai, mas quando bate numa manutenção forte, a pessoa acaba saindo, né? E tem outra questão também, talvez assim, pensa no seguinte, né? Pô, eu nunca vou comprar uma Ferrari porque mesmo que eu tenha dinheiro, é muito dinheiro. Mas talvez se eu pudesse compartilhar uma Ferrari, né? Vai saber. Né? É a mesma coisa com o avião, né? Pô, R$1 milhão para um Cirrus, por exemplo, meio alto esse negócio, mas talvez por um quinto disso eu posso entrar nessa brincadeira para ver como é que é, né? E a gente está trazendo muitas pessoas que nunca voaram, né, que até ontem teriam, digamos assim, chamariam os Cirrus de teco-teco, né, e que de uma hora para outra viram que aquilo se tornou a ferramenta indispensável para elas. Então, depois que a pessoa entra, ela não sai mais. Né? Depois que ela sentiu que ela pode estar de Porto Alegre a Florianópolis em 1 hora, fica difícil voltar atrás disso. Né? Quando a pessoa tem condições, e aí tem uma outra característica que eu acho que eu não sei se vocês atendem também, mas eu vejo como uma tendência, é localizações que não tem tanto aviação comercial, né? E aí começa a dizer assim, pô, eu tô aqui, vou estar isolado, como é que eu vou fazer? Eu queria muito ter essa praticidade da aviação, mas não tenho condições porque a aviação não vai para lá, né? Tese, né? Sim, em tese. Mas é interessante a aviação executiva de pequeno porte, porque a gente atende o Brasil inteiro, né? Então, não importa o tamanho da cidade. E a gente fica até, às vezes, bastante, como é que eu posso dizer, feliz, né, digamos assim, em saber que algumas cidades que tu imaginaria assim, pô, essa cidade não tem condição nenhuma de ter uma aviação, mas ela tem uma aviação forte e até algum aeroclube e às vezes uma pista asfaltada e até pistas boas, né, em cidades que tu diria, né, e o mais interessante ainda é o seguinte, que nossos clientes vão para lá também, para essas cidades que tu não imaginaria que alguém precisasse ir de avião, né? E sim, existe um mercado, existe um local onde as pessoas têm que ir, mas elas acabam tendo assim, pô, eu não vou para aquela cidade com tanta frequência que eu gostaria, porque, pô, leva 12 horas para chegar lá, né? Eu tenho que sair às 4 da manhã para chegar lá de noite, aí eu vou dormir, aí no outro dia eu faço uma reunião, aí eu volto para minha cidade, eu perco 2 dias para fazer para dar oi para o meu cliente, né? Aí o cliente começa a ficar, né, escanteado. Então isso é uma ferramenta que não tem nada que possa se parecer com isso. E tu fez agora, eu lembrei de uma piada que o pessoal conta aqui muito em Florianópolis, que é o seguinte, porque em Santo Amaro da Imperatriz, aqui é uma cidade pequena, né? Com um número de habitantes muito pequeno, mas tem, eu acho que 13 empresários lá, que eu acho que cada um deles tem 2 ou 3 helicópteros. E aí, fazendo a proporção de helicópteros por habitantes pela cidade, ela é considerada a cidade que tem mais helicópteros por número de habitantes no mundo, né? Então, a cidade é uma potência. Uma projeção de dizer assim, olha, tem uns 5 helicópteros na cidade, eu acho que cada 500 habitantes tem um helicóptero, uma coisa assim. Nossa Senhora! Essa cidade é altamente desenvolvida. Não, é porque tem alguns empresários que montaram ali dentro das cidades mais interiorianas e colocaram a sua pista e tudo mais lá. Isso é bem bacana para o desenvolvimento, né? Claro. E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta agora. Antes de começar a falar dessas questões de tendência, eu queria entrar um pouquinho na questão assim, coronavírus, como é que afetou o teu mercado, Primeiramente, o que aconteceu primeiramente foi a questão do dólar, né? Felizmente, o combustível ele não seguiu a tendência do dólar, né? Ele se manteve aí nessa subida meteórica aí do dólar. O que impacta na operação diária, no caso, é a manutenção mesmo, né? Porque são todas peças importadas. Bom, o pessoal conhece aí, né? Tudo peça importada, então uma coisa que custava 1.000 hoje custa 1.500, né? Então, de questão de 3 meses, uma peça aumentou 50% e não tem muito o que fazer com relação a isso.
De qualquer forma, no compartilhamento, isso acaba mesmo assim ficando acessível, porque geralmente essas peças elas são divididas pelos sócios. Então, ok, cresceu o preço, aumentou 50%, mas de qualquer forma, cada sócio vai pagar só uma parte dela. Então, isso não impactou muito nesse sentido, né? Mas, claro, o dólar ele faz uma diferença bem grande, né? E também na questão de aquisições de aeronaves, o dólar subindo, acaba subindo também o preço do avião, né? A segunda impacto direto que teve foi os negócios, né? Ou seja, novos grupos de novas aeronaves praticamente estancaram, né? As empresas, elas na verdade, elas estão... Não, para lá. Eu até tenho dinheiro para comprar um avião, mas agora eu não vou comprar nada, né? Então fica um pouco difícil de oferecer isso nesse momento, né? Mas eu acredito que logo ali na frente, só antes de comentar o resto, e a questão da operação diária, isso não impactou em nada. Na verdade, até aumentou um pouco o fluxo de voos, porque a aviação comercial está parada, né? Então, alguns destinos que os nossos clientes não faziam com um avião particular, não faziam com os próprios aviões dele, até por serem destinos que, aqui em Porto Alegre tem voo para São Paulo de hora em hora. Não tem por que ir com um avião particular a São Paulo, você tem um voo de hora em hora, né? Mas até esses voos que eram servidos por companhias aéreas, eles estão sendo feitos pelos aviões particulares, pelos aviões, no caso, operados pela gente, porque não tem opção, né? Sim. Então, pelo que tu me colocou, então, assim, por causa do alto do dólar, então, novos negócios, até porque comprar mais aeronaves compartilhadas com dólar a esse preço é difícil, né? Mas, sim, em compensação, o atual aumentou, então, é isso. Quem já tem a aeronave compartilhada aumentou o fluxo de horas de voo e tudo mais. Sim. Então a tendência a tendência é aumentar até mais, né? Claro que os nossos clientes, eles também, os negócios deles também pararam, né? Mas, de qualquer forma, os voos continuam operando de forma praticamente normal e até um pouquinho acima do que estava. Tá. E Bertotto, assim, pensando em coronavírus, ainda até... Porque a gente fala muito da volta da aviação. Tem gente que diz assim, cara, quando voltar a aviação, voltar o transporte, a tendência é voltar rápido, porque tem muita gente que está segurando. Outros dizem assim, não, vai ter muito medo, então vai demorar muito para voltar ao normal. Tem outros dizem, cara, a tendência é ficar ali no meio, vai voltando e volta, né? Um diz que volta rápido, outro diz que não volta nunca, e outro diz que vai voltar aos poucos. Como é que tu acha que vai ser no teu setor com relação a isso? Até o final do ano, vamos dizer assim. Até o final do ano, até o final do ano tá meio nebuloso, tá? No seguinte sentido, novos negócios eu acho difíceis, né? Ou seja, ter novos aviões. A gente tinha um planejamento X que praticamente não está levando a cabo ele, né? Se acontecer, excelente. Se não acontecer, a gente está preparado. Mas eu acredito que a tendência é as pessoas procurarem mais o compartilhamento, e não só o compartilhamento, táxi aéreos e aviões próprios também. Então, eu acredito que a aviação executiva, ela tende a crescer bastante. Por que eu penso isso, tá? Porque, vamos pensar aquele senhor de 60, 70 anos, dono de uma empresa, trabalhando... tocou ela há 40 anos, está com 40 anos aquela empresa, a pessoa vai começar a pensar duas vezes no seguinte sentido, não, para lá, eu andando de companhia aérea, eu estou tendo um risco, o coronavírus ainda está por aí, eu não peguei talvez, mas se eu entrar num avião com um monte de gente, eu posso me contaminar, será que aquela pessoa com aquela certa idade, já com o seu dinheiro no banco, já com a vida ganha, digamos assim, né? Ela não vai pensar, agora é hora, né, de ter um avião, ou de compartilhar o avião, ou de usar um táxi aéreo, ou seja, não me dá o luxo, né? Isso é uma besteira completa, né? Me dá o prazer de voar num avião particular, de poder... não ter que entrar num terminal, não ter que esperar uma conexão, eu poder ir direto para a minha cidade, não precisar ficar 10 horas dentro de um carro. Então, eu acredito que esse vírus ele vai mudar muito
o que as pessoas vão pensar de tempo gasto com família, gasto não, né? Tempo usado com família, né? Tempo dentro de um automóvel improdutivo, essas coisas eu acho que eu penso que vão mudar para o lado da aviação executiva, né? Acho que a tendência é um crescimento a partir do ano que vem, eu penso, né? Eu já vinha mudando, né? Já vinha crescendo, né? A aviação executiva, aviação, vamos dizer assim, a aviação privada também, vamos dizer assim, né? Que são as empresas que têm, as pessoas que têm condições de comprar um avião, né? Para trabalhar e tudo mais. É bem essa questão. Acho que esse vírus ele veio trazer também essa questão da valorização do tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, para empresários, a gente está falando aqui, mas empresários que tem ali, ó, que são, por exemplo, aí, tu está em Caxias, que são de Caxias para ir para Brasília, hoje não tem Caxias Brasília, né? Sai de um avião comercial e ele vai para. Tem aviação comercial que vai, acho que até Porto Alegre, né? Não sei a rota, mas acho que é isso, né? Não, aqui em Caxias só tinha São Paulo, né? Tá, aí vai para São Paulo, aí depois vai pra... Então, as rotas aí. Então, Caxias talvez não tenha sido o melhor exemplo, né? Mas muitas cidades aqui, por exemplo, em Santa Catarina, tem Chapecó, Floripa, São Paulo, Brasília. Perde o dia inteiro em aeroporto e conexão, e de repente ali em 1 horinha, 50 minutos, estaria dentro de Brasília, resolveria tudo e já estaria de volta em casa. Claro, então, claro. Esses empresários que têm essa condição começam a dizer assim, porra, meu tempo é muito mais valioso. Eu podia lá fechar a reunião que tinha, volto, fico aqui, resolvo depois e continuo trabalhando amanhã e ganho meu dia de trabalho também. Sim. Esse tempo é extremamente importante. E aí a gente começa a ver uma outra coisa que são as tendências também, né? A gente estava conversando aqui fora, que é a questão da tendência de como vai baixar o custo, né? Que até tu estava falando a respeito de aviação, como é que vai ser a futura dos equipamentos e tudo mais. Como é que tu vê essa questão? Fala muito de custo, né? O problema grande da aviação executiva é a questão custo mesmo, né, Rua? Será que não existiria uma forma de derrubar esses custos, né? Então, na verdade, existem duas tendências fortes que eu acredito que tanto companhias aéreas quanto os próprios fabricantes do avião estão utilizando, tá? Inclusive, essas duas tendências são uma das trend topics ali da Embraer, por exemplo, né? Eu estive o ano passado num evento ali em São Paulo, um grande evento de administração. Não de aviação, é de administração, tá? Agora é o HSM, isso. E tinha uma palestra da Embraer. Dos 5 linhas de pesquisa que eles tinham, 2 delas têm relação com o que a gente faz diariamente, que é a primeira eletrificação de aeronaves, né? Então, a eletrificação, sim, avião elétrico, né? Isso. E a segunda tendência é tirar piloto, né? Isso é uma coisa que eu não queria ter falado, né? Mas é a tendência, né? Assim, dessas duas, a mais plausível é eletrificar um avião, porque eu não imagino um público, uma pessoa que voa em um avião aceitar que não tem um piloto lá dentro, né? Isso não vai acontecer num curto prazo, pelo menos eu penso isso, né? Temos que acreditar nisso, né, Rua? Senão nossas instituições aqui... Eu acredito no meu medo, né? Eu vou estar voando com alguém. Eu costumo dizer assim, meu Deus, mas se cair isso, o cara tá lá, quem é que vai estar na frente, né? Mas, então, essa questão, acho que não só minha, mas normalmente dos passageiros, é extremamente importante essa questão psicológica também, né? Com certeza. Então eu... Tem alguém ali que está junto nessa mesma situação, né? Eu duvido que em um longo espaço de tempo isso vai acontecer. Mas já a eletrificação é a segunda forma de derrubar custo da aviação, né? Então, por que eu penso isso? Porque, é só ver que se eu ligar um avião numa tomada e ele carregar a bateria, quanto que eu usei de luz? Inclusive, se tiver um painel solar lá em cima que está me fornecendo a eletricidade, é custo zero. Né? Sem contar que o motor elétrico ele tem muito mais torque que o motor a combustão, ele tem muito mais confiabilidade que o motor a combustão. O problema todo são as baterias, né? Que a gente ainda não tem tecnologia para isso. Mas eu acredito que
os primeiros aviões que vão receber essa tecnologia, que já estão recebendo, na verdade, os aviões experimentais, que são normais. Primeiro que vai receber a motorização elétrica é o avião experimental, né? Logo depois a aviação executiva de pequeno porte mesmo, né? Aviões com 2 lugares, 4 lugares, e os aeroclubes. Para os aeroclubes isso aí vai fazer uma diferença sem tamanho, né? Imagina tu poder oferecer um curso de piloto privado por 1/5 do preço, né? Então, vai ser uma coisa bem interessante, né? Uhum. E esse avanço da tecnologia é extremamente importante. A gente fala muito de aeronaves autônomas, de todo mundo tá falando, a Uber investindo nesse sentido, sim. Mas a questão do aeronave elétrica é uma coisa muito mais próxima, né? Eu acredito que sim. O custo joga lá embaixo, né? Sim, sem dúvida. E até tem bastante pesquisas também de drones tripulados, não sei se vocês já chegaram a olhar isso também, mas aí tem uma questão de segurança muito grande, né? Como eu vou deixar um Uber tripulado voando na cabeceira de uma pista, chegando um 737 na final, né? Pô, isso aí é uma coisa complicadíssima, né, Rua? Uhum. Então, assim, se for pensar, não adianta. A tendência é, inicialmente, eu ter redução de custo via uma motorização diferente, né? Até porque nós já estamos com motor a combustão fazem mais de 100 anos, já está na hora de trocar esse troço, né? Não, e isso é bacana também, pensando daí na aviação executiva, isso entrando essa parte na aviação executiva, a expansão vai ser gigantesca em determinado momento. Vai ser uma coisa assim muito rápida. Se a gente está falando de 1/5 do valor que tem hoje, então a gente começa a ver. Para o empresário que quer comprar a sua aeronave e tudo mais, já começa a ter uma facilidade. Para a questão do compartilhamento, que é outra tendência, então facilita mais ainda. Então, mais ainda. A quantidade de pessoas que teriam acesso seria gigantesca, né? Com certeza. E aí a gente começa a ver também o impacto no mercado de trabalho, né? Talvez nem tanto para o comissário, mas para piloto e para mecânico, para a parte de manutenção, é o mercado aí que tende a crescer muito, né, da aviação. Sim. E isso é importante, né, para os nossos alunos que estão vendo aqui agora, ver essa tendência, né? Bertotto, assim, falando um pouco assim com relação ao nosso tema, que a gente está pegando a tendência da aviação executiva, como é que tu vê essa questão? Vamos pensar, a gente está falando de aviação elétrica, uma coisa que a gente não tem muita noção, mas acredito que não vai ser esse ano, né? Mas assim, não, sem dúvida. Pensando na retomada, a gente está falando aí até o final do ano, mas como é que tu acha que a gente vê assim, a aviação executiva, mais assim, pensando já para o ano que vem, assim, fora coronavírus, né? Essa ideia assim de como é que vai ser o mercado do Brasil, pensando também um pouquinho na questão econômica e tudo mais. Olha, se eu apostar agora, eu gostaria de apostar na Loto, né? Na cena porque hoje em dia qualquer um que falar qualquer coisa vai estar errando feio, né? Claro, eu acredito que a aviação compartilhada ela vai continuar crescendo no ano que vem, exatamente porque as pessoas, os donos dos aviões atualmente, eles poxa vida, eu tive um problema sério em 2020, não tive muito lucro, alguma coisa assim nesse sentido, tive que fazer emissões, mas talvez eu continue mantendo os meus voos através do compartilhamento. Então, ele faz um downsizing, digamos assim, de um avião próprio para um avião compartilhado, mas ele continua recebendo o serviço, né? Então, quem tem avião, a tendência é essa, né? Vou compartilhar, né? E sempre falo para todo mundo, né? Tem vários compartilhamentos aí pelo Brasil que o pessoal faz, digamos assim, de forma amadora, né? O problema do compartilhamento amador, onde junto 3 amigos e compartilha um avião, é muito legal na entrada, mas na saída, né? Na hora de vender o avião, a gente perde o amigo, né?
Então é melhor, é muito melhor deixar para alguém que conhece, que sabe, ou seja, tudo dentro da lei, né? Tudo dentro do que acontece. E para quem não está no mundo da aviação ainda, o compartilhamento eu acho que vai ser interessante pelo que eu falei antes. As pessoas elas vão começar a dar mais valor para o seu tempo, né? Eu vou começar a pensar, poxa vida, está à disposição, está ao meu alcance, eu não estou fazendo por quê, né? Então, eu acredito que a tendência do compartilhamento é crescer no ano que vem. Esse ano, não sei. O dólar desse jeito, acho que ele depende muito da economia também, né? Eu acho que principalmente para crescer os negócios, muito mais a questão do valor do dólar, né? Então, claro. Tem que esperar e ver. Porque também essa questão do impacto do coronavírus impactou o mundo inteiro, né? Não foi só o Brasil, né? Acho que é uma questão global. É que na verdade assim, né? Quando nossas aquisições, elas geralmente são aviões nacionais, né? Já nacionalizados, digamos assim. Então, cara, o avião que está no Brasil, ele já está no Brasil, ele já é em reais, né? Então, o dono do avião que tentar passar um avião em dólar hoje em dia vai ficar encalhado, né? Vai ficar com o avião encalhado, porque, cara, o avião já está no Brasil, o avião foi pago em reais, né? Ele não tem porquê, de repente, hoje vale 1 milhão, amanhã 1,5 milhão, né? Então, eu acredito nisso também, né? Então, a aquisição dos aviões, tudo bem, aumentou um pouquinho, pode aumentar um pouquinho, mas nada exagerado que nem o dólar, né? Quanto a isso... o dólar, na verdade, aumentou muito, assim, uma hora para outra. É problema de coronavírus, problema político e tudo mais. Aí complica um pouco. Mas, Bertotto, deixa eu te fazer uma outra pergunta na questão da parte da aviação executiva, que a gente está falando ali de aumento e tudo mais. Eu queria perguntar uma coisa para ti, porque assim, a gente tem feito várias outras lives aqui falando da questão da aviação regional. Está aumentando bastante. As empresas aéreas estão começando a fechar alguns tipos de parcerias, né, com táxi aéreos, com empresas também, né, menores, para começar a entrar em outras regiões. O quanto isso vai impactar de forma positiva ou negativa no teu setor? Cara, são coisas diferentes, tá, Rua? São mercados completamente diferentes, apesar de todos voarem, né? São mercados diferentes. Eu não vejo, eu vejo eles como complementares, tá? Porque assim, meus clientes, os clientes que a gente tem atualmente, eu acho muito remota a possibilidade de eles de repente dizer, não, mas eu tenho um voo para agora regional para uma cidade aqui que eu ia e agora eu não quero mais compartilhar, porque ele não vai só para aquela cidade, né? Ele tem uma gama muito maior do que isso, né? Então, não, eu creio que não tenha. Mas eu sou completamente a favor da aviação regional, né? Como era uma vez, digamos assim, né, onde eu tinha um DC-3 operando Ijuí, né? Até eu tenho um fato pitoresco ali. Eu tenho uma foto da minha irmã sendo carregada no colo, lá nos idos de 1900 e Guaraná com bolinhas, né? Na frente do ANU, do Alpha November Uniforme, o DC-3 que está ali no Boulevard Laçador, ali em Porto Alegre. Então, o avião está em Ijuí, né? Com a minha mãe segurando a minha irmã com 1 ano, né, no colo, e atrás o avião da Varig e o DC-3 da Varig que operava em Juí. Né? Então isso é uma coisa que tem que voltar, né? Minha opinião é que a aviação regional ela tem que voltar. Só, na minha opinião, claro, né? Eu acredito que a forma de operação da aviação regional ela está errada. Né? Ela deveria ser muito mais levada como... eu chego no aeroporto, eu compro uma passagem, em 15 minutos eu estou voando. Né? Essa devia ser assim a aviação regional, né? E não alguma coisa de ter que entrar no terminal, esperar o avião chegar. Tem que ser uma coisa mais dinâmica para dar certo, né? Mas essa é a minha visão, claro, né? Mas não tem ligação. Muito a evoluir ainda na questão da aviação regional ainda. Acho que a infraestrutura também peca um pouco também nesse sentido, né? Claro. Acho que até o Brasil vem melhorando muito a infraestrutura aeroportuária e acho que isso tem melhorado bastante também.
Aliás, isso, como é que tem sido essa questão da tua entrada agora com essa questão das concessões dos aeroportos? Isso tem atrapalhado, tem ajudado? Como é que tem funcionado essa parte? O pessoal tá, digamos assim, com uma sede muito forte, né, de tarifação, tá? Isso aí realmente tá fogo, né? Tu imagina que em alguns voos é mais cara a tarifa aeroportuária que combustível. Isso, eu não sei em que planeta que isso acontece, mas acontece no Brasil, né? Várias vezes eu faço uma hora de voo ali com o Cirrus 20, por exemplo, dependendo do modo como tu configura o avião, é R$ 380 de combustível. E dependendo de onde tu vai, se é um voo IFR, por exemplo, são R$ 416 de taxas. Não tem o menor sentido isso, não existe nada que seja razoável, né? Então, isso aí, eu acho que o governo peca um pouco no seguinte sentido. Cara, um pouco de bom senso também faz parte, né? Né? Então, sim, claro, a infraestrutura do Salgado Filho, por exemplo, vai ser espetacular, né? Mas ficou espetacular, digamos assim, né? Mas eles estão exagerando, né? Nós não estamos na Alemanha, né? Eles acham que eles não entenderam que nós não estamos na Alemanha ainda, né? Aqui é diferente, então, aqui, a economia aqui é um pouquinho inferior, de repente. Então, eu acho que falta um pouco o governo regular isso de forma correta, né? Falta um pouco do governo. Acho que o governo está se abaixando demais para isso, né? Teria que ser uma coisa mais justa, até porque é o aeroporto que nós pagamos, né, Rua? Quem pagou aquele aeroporto fomos nós, então, pô, eu paguei o aeroporto, mas agora tu quer me cobrar de novo? Tem que ter um pouco Isso eu não sei, porque daí a gente tem que ver também como é que está na questão das concessões, como é que foi, né? Porque essa concessão, principalmente a do aeroporto de Salgado Filho, acho que foi no governo anterior, né? Essas questões de contratos também tem que ver tudo isso, né? Sim. É um rolo muito grande com relação a isso, mas é uma coisa que tem que ser vista, assim, não adianta a gente pensar só na infraestrutura e o preço ser acima do que o mercado conseguiria estar cobrindo, né? Claro. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada. As empresas aéreas questionam muito isso também, né? Sim. O custo aumentou muito, né, perante a qualidade. Aí deixa eu fazer uma pergunta agora, Bertoldo, porque a gente está falando muito de compartilhamento, mas a gente não chegou a explicar como é que funciona. Vamos lá, eu quero compartilhar uma aeronave, como é que eu faço? O que acontece? Como é que funciona isso? Compartilho com quem? Quantas pessoas? Como é que funciona o compartilho? Eu tenho direito a horas? Direito a um dia? Como é que funciona? Direito a rota, quilometragem? Como é que funciona isso? Nosso modo de compartilhamento aqui no Sul ele é bem diferente do que tem no centro do país, tá? Porque o nosso mercado aqui é completamente diferente, tá? Então, por exemplo, a Serra Gaúcha e o Rio Grande do Sul, eles são locais um pouco mais difíceis, né? Por questões históricas, também não vale a pena entrar nesse mérito agora. Mas, de qualquer forma, a composição de como é nossa forma de trabalhar é um pouquinho diferente do que tem no centro do país. Na verdade, o que acontece, Rua? A gente cria grupos de compartilhamento, né, de um avião específico. Então, a gente tem um portfólio sugerido, então a gente escolheu 3 aviões que, ao nosso ver, são os melhores de cada categoria, né? E a gente vende eles, né? Então, bom, é Cirrus 22, Meridian e Phenom 100. São esses, tá? Mas eu quero um Baron. Não, eu não vendo Baron, eu vendo Cirrus, Meridian e Phenom, né? Por que isso? Porque cada um quer um avião, né? Tem gente que pede experimental, tem gente que pede Baron, tem gente que pede Bonanza, tem gente que pede Cessna. Pô, aí tu não fecha grupo nenhum, né? Então, dentro das opções de aviação que a gente tem, são os 3 aviões com melhor custo-benefício que a gente tem aí no mercado, né? Sim. Então aí o cliente ele escolhe o avião baseado na missão que ele precisa, né? E aí ele acaba entrando num grupo, ele se associa num grupo é um clube, praticamente um clube de uso, né? E aí a Brave ela passa a administrar todo o processo, né? Então,
Só para ter uma ideia, por exemplo, o Cirrus 20 aqui de Caxias, a cota é 170 mil reais, né? Uhum. Então tu imagina, é o preço de uma caminhonete, né? Então, pô, isso até esse valor a gente colocou ele psicologicamente falando para o empresário entender que é o preço do carro dele, né? Tá? Pô, se eu posso ter uma caminhonete, uma Hilux qualquer por 170 mil, é o preço que eu vou ter, é o preço que eu vou ter para entrar, né? Então isso ficou interessante porque as pessoas geralmente elas não entendem que eu vou enfiar R$500 mil num avião. Pô, mas isso é muito acima do que eu posso, mas 170 mil reais, pô, se eu não me der bem por 170 mil reais, tudo bem, perdi pouco, digamos assim, né? Isso que está fazendo com que as pessoas, elas acabem, pessoas que nunca voaram, né? Pessoas que nunca entraram no avião particular, pessoas que nunca tiveram esse gostinho, né? Digamos assim, elas acabam sendo seduzidas, né? E depois que entrou, não sai. Né? Tá, mas assim, eu pego lá, dou a entrada, compro a minha cota. Como é que funciona? Eu tenho direito ao que nessa cota? Como é que funciona para reservar os meus voos, a escala, coisas nesse sentido? Assim? É tudo online, tá? É tudo online, tá? Então o cliente ele recebe um login, uma senha, ele entra na agenda, faz a sua marcação, exatamente da mesma forma que ele faz lá na Gol, né? Eu quero voar para tal lugar. Só a única diferença é que na Gol ela te dá os horários que ela quer, né? E no compartilhamento tu vai lá e diz, não, eu quero de Caxias para Pato Branco, sei lá, estou inventando uma cidade aí, né? E a gente vai bastante. Caxias, Pato Branco, às 7 da manhã. Às 7 da manhã o avião vai estar lá disponível para te ir, né? Então, o cliente que faz o seu... Então, quando o avião ele é compartilhado, mas o uso ele é exclusivo. Então, no momento que tu vai voar, o avião é teu. Né? Mas e se já tiver alguém voando naquele dia? Se tiver alguém voando, marca outro dia, né? É que nem salão de festa de condomínio, né? Se tiver ocupado, tu marca outro dia. Mas eu não quero esperar, não posso. Bom, aí tem que ter teu avião, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Sim. E aí a pessoa paga a operação daquele dia. Aí ela paga a operação. Ela paga a operação daquele voo, né? Então, só que, claro, só quem pode marcar voos é quem é sócio, né? Porque senão seria táxi aéreo. Obviamente que não pode fazer táxi aéreo, né? Então, às vezes a gente recebe consultas de pessoas de fora. Vocês me emprestam o avião? Não empresto, né? Não posso dar o avião porque aí vai lá na Unier, né? E aí pega a hora deles. São coisas diferentes, né? Tá? Até mesmo o próprio proprietário não pode, né? Ou pode? Ele pode ceder para alguém ou vender uma hora, alguma coisa, não. Se ele faz isso, a gente não entra nessa jogada, né? Ele pode emprestar para quem ele quiser, eventualmente, né? Pode emprestar para um cliente, buscar um cliente, o avião é dele, ele faz o que ele quiser com o avião. Mas se isso gera um valor comercial, a gente não participa disso, né? Isso seria completamente contra a lei, né? E aí a questão também que eu vou te perguntar é o seguinte, assim, se tem muito problema também, né? Porque tu imagina, eu vou, mas aí tu tem uma quantidade X que tu tem que ficar, regras do tipo de ficar, olha, eu vou ficar tanto tempo fora, no máximo, coisas nesse sentido também. O que evita isso é a baixa quantidade de sócios, né? Então os aviões, a gente chegou num valor ótimo de sócios para cada aeronave. E aí o valor pago em relação à disponibilidade ela ficou muito boa, né? E os empresários eles supõem que eles vão voar ao montão, mas eles não voam ao montão, eles voam o que eles precisam. Isso acaba gerando... Tem semanas que o avião não voa praticamente, então imagina, o avião compartilhado ainda tem semanas que ele não voa, então ele não tem problema nenhum. É só ajustar direitinho a quantidade de sócios por avião, né? Sim. Tá? Roberto, o tempo voa, né? Então, já, sem dúvida. Tá vendo aqui, ela já está acabando o tempo da nossa live. Eu queria, porque antes que o Instagram ele corta, né? Então ele simplesmente corta o nosso papo aqui do nada. Então, antes que ele corte, a gente corta ele, né? Sem dúvida. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, Roberto, porque tu é um cara que trabalhou no ensino, desde o pessoal que tem muita gente assistindo aqui também, né? Que está começando agora, de repente, querendo ser comissário, querendo ser mecânico, querendo ser piloto, pessoas que já são da aviação, né? E também estão estudando.
E aí tu tem uma outra característica que é também essa questão empreendedora, que dentro da aviação tem muito pouca gente empreendedora, corajosa, assim, e meio maluco também, né? Eu costumo dizer que tem que ser meio maluco na área Que da nem aviação. nós, né, Rua? É, se tu tem alguma mensagem para deixar para esse pessoal aí que está nos acompanhando aqui. É o que eu sempre falo para os meus alunos, tá, Rua? Quem quer ser piloto, quem quer ser comissário, tem que seguir, né? Tem que seguir adiante, esquecer que é caro, esquecer que tem hora de voo, esquecer que tem tudo isso, porque na verdade até hoje todos que eu conheço que realmente quiseram ser pilotos, eles deram jeito, né? Ninguém ficou de mimimi, mas é caro, porque eu não posso, porque aquilo. O pessoal vai atrás e consegue, né? E assim, estão surgindo novas ideias no Brasil, estão surgindo várias empresas nessa área, o pessoal está se voltando mais para a aviação executiva, então olhem com carinho a aviação executiva, né? Porque praticamente hoje em dia, né, o que está segurando a aviação é a aviação executiva, né? A aviação comercial praticamente ela parou. A aviação executiva, os meus pilotos estão sendo mantidos, os outros pilotos também, né, nessa área, então às vezes a gente recebe o aluno e o pessoal tudo com aquele olhinho brilhando, não, eu quero voar avião grande, mas olhem para a aviação executiva porque ela pode ser tão ou mais importante no futuro do que a própria aviação comercial. Né? E tem uma outra característica que se a pessoa olhar também, às vezes, dependendo do salário, da forma de pilotar, da escala, tudo mais, às vezes tem muito piloto aí que acha muito mais interessante a questão da aviação executiva do que a aviação de grande porte, né? Porque a questão da jornada de trabalho é mais tranquila, né? Voa menos. Aí, de repente, tem dias que voa mais, não é que voa mais, mas é uma coisa que tem acontecido bacana aí. Mas pensa o seguinte, tu ganhar um salário de piloto, que geralmente são bons salários, né? Dormindo em casa com a tua família, com teus filhos, aí você não tem dinheiro que pague, né? Ainda mais se tu tá com um nenê novinho aí, né? Então, tu imagina numa companhia aérea ficar 5 dias fora sem poder ver teu filho, e numa executiva tu poder ver teu filho todo dia, né? Não tem preço, isso não tem preço. Sim. Né? Não, mas perfeito. Então, Bertotto, eu queria agradecer pelo bate-papo aí, trazendo um novo conteúdo aí para o pessoal que tá acompanhando as nossas lives, falar um pouquinho da aviação executiva, principalmente dessa questão do compartilhamento de aeronaves, que eu acho que é uma tendência muito grande de aumentar bastante no Brasil aí, né? E te dar os parabéns, cara, porque tu, para quem te conhece, assim como eu, vê essa questão desse empreendedor que tem, desse batalhador que corre atrás, né? E que não deixa de seguir aquilo que quer e não tem medo, né, de arriscar e de correr atrás. E vem crescendo, vem desenvolvendo. Para quem olhou a tua empresa ali, começou com um avião, agora vocês já estão com mais aviões, estão crescendo, as perspectivas eram muito boas, né? E agora deu uma baixada, mas ainda eu acredito, pelo que eu te conheço, a tendência é mais para frente a crescer, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Digamos que é um ano sabático. Né? É um ano de organização. Né? E para quem está começando na aviação, a ideia é essa, né? A gente começar a pensar e olhar para o futuro, né? A gente fica muito questionando, como é que está a aviação hoje? O que vai acontecer? E esquece de olhar para o futuro, para as tendências e tudo mais, né? E aí vem aquela questão, né? Quanto mais a gente se preparar, mais a gente se qualificar, mais pronto a gente está para o que está acontecendo agora e para o que vai acontecer no futuro com a aviação. Né? E essa tendência da aviação executiva, da aviação... A gente fala com muito mecânico e diz assim, cara, eu quero mexer no motorzão, a diesel... De repente a gente está falando assim, cara, talvez o avião que tu vai mexer não vai ter nem combustível, né? Pois é. É por aí, porque vai baixar muito o custo, né? E aí talvez vai ser uma coisa, mas talvez não seja isso. O profissional mais importante não vai ser mais engenheiro mecânico, vai ser engenheiro elétrico, né? Vai saber. Pois é. Quem sabe, né? A gente nunca sabe, né? Mas aí está a importância de a gente estar sempre se qualificando. Obrigado, Bertotto. Eu que agradeço. Aí qualquer coisa, eu estou aqui à disposição também. Tá certo. Um grande abraço para todos e fiquem bem aí nessa pandemia, né? Um grande abraço. Tá bom, então. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
Gente, acabando mais uma live de hoje, né? A gente está aí passando com várias lives, todo dia com uma live diferente, né? Amanhã a ideia é conversar com um mecânico de manutenção aeronáutica, que é o Juliano Moraes, né? E vai falar um pouquinho da rotina do mecânico de manutenção de aeronaves com o coronavírus. Tá bom, gente? Agora a ideia é a gente estar falando com mais profissionais voltados para a área da aviação, até porque a tendência é que ela comece a voltar assim nos próximos meses, né? É o que a gente está aí torcendo que volte de uma vez, tá bom? Um forte abraço e até amanhã para a próxima live, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui que é interessante, que eu quero ver com vocês aqui, né? É uma brincadeira que a gente está fazendo aqui agora dentro da LTD, que é isso daqui. A gente quer trabalhar com você na aviação, né? A ideia é que eu quero pedir para os ouvintes aí para começar a tirar fotos que tragam a aviação voltar quando a gente estava dentro do avião, fotos que vocês estavam tripulando para as pessoas que já estão voando, fotos dos alunos que estão estudando e possam tirar lá uma fotinha estudando para o mundo da aviação, né, para entrar na aviação. Isso é legal porque acaba incentivando as pessoas a continuar a manter a aviação viva, né? Se vocês conseguirem tirar uma fotinho e mandar e marcar a AeroTD, a gente vai estar compartilhando aqui dentro das nossas redes sociais. Tá bom, gente? Um forte abraço para todos vocês e até amanhã, às 5 horas, que a gente tem um bate-papo aí com o Juliano Moraes, que é mecânico de manutenção. Tá bom, gente? Um abraço.